Será que temos algo para oferecer a Deus? Diante de um mistério tão profundo que estamos mergulhando em cada aula, será que nós podemos ainda pensar: o que eu tenho para oferecer a Deus? Diante de tanta graça que Ele me concede, diante da Sua misericórdia infinita, temos como retribuir? Como retribuir algo que está além da nossa capacidade? Como pensar que, escolhidos por Deus, vamos dar a Ele alguma coisa como agradecimento? Nós estamos subindo um monte e nesta subida do monte estamos quase chegando no ponto mais importante da missa. Você está aprendendo cada dia a entender o mistério que celebramos. Por isso, hoje, nós vamos dar um passo a mais. Eu quero convidar você a vir comigo, a mergulharmos juntos em mais um mistério profundo da Santa Missa. Seja muito bem-vindo a mais uma escola de formação. Eu sou o irmão Tarcísio Maria do Instituto Hesed e estamos juntos aprendendo o mistério da nossa fé, a Santa Missa, juntos com o Padre Rudolf, a Sagrada Escritura, o Catecismo, os documentos da Igreja, e hoje não será diferente. Na última aula, nós vivemos um mistério profundo, o mistério do Evangelho e do Credo. O Evangelho sendo aquele momento que Deus fala, que Deus transmite ali a sua palavra para nós. E nós respondemos com um sim. O nosso sim como resposta a Deus, aquela palavra que escutamos no Evangelho e nas outras leituras, é o credo. Aquele momento após a homilia que o sacerdote reza a profissão de fé e junto com ele toda a assembleia ali, como que abraçados pela Santíssima Trindade, por todas as verdades de fé da Igreja, proclamam em uma só voz o seu credo. Você viu também que o credo é como se fosse uma porta. Padre Rudolf deixou isso muito claro, como se fosse uma porta de entrada para adentrar em um mistério ainda mais profundo. Essa porta agora, ela se abre. Se abre como o mistério da nossa fé para mais uma parte da Santa Missa. Por isso hoje chegamos a uma parte essencial, que é a parte da liturgia eucarística. A parte da liturgia eucarística onde nós vamos atravessar juntos esta porta com o sacerdote. E atravessando esta porta com o sacerdote, vamos aprender o que acontece ali naquele momento. O que nós podemos fazer? Será que temos algo a oferecer? Será que temos ali a possibilidade de estar mais unido ao mistério da Santa Missa? Eu quero levar a você a nós juntos vermos como um simples gesto de preparar o altar. O altar ali, todo preparado para o sacrifício, já carrega um peso espiritual profundo, um peso espiritual imenso. Essa é a nossa escola de formação de hoje, que vamos entrar nesse mistério. E como você tem aprendido, coloque aqui nos comentários o que você tem aprendido, o que você tem crescido em conhecimento. Coloca também como foi a última vez que você participou da missa, depois de já ter experimentado estas aulas, de ter entendido a necessidade da preparação, de chegar na igreja com um tempo de antecedência, fazer a sua oração pessoal, fazer ali o seu acolhimento da presença de Deus no seu coração e visitar o dono da casa ali na capela, num sacrário, fazer a sua oração, o que você tem aprendido. E também você pode colocar aqui o que foi sendo gerado de dúvida. Muitas pessoas trazem dúvidas, então já deixa aqui nos comentários para que a gente possa, na medida do possível, ir respondendo às suas dúvidas e lhe ajudando a participar bem desse grande mistério da nossa fé. Por isso vamos entrar no nosso livro. Padre Rudolf, ele vai começar como algo muito importante, porque tudo o que temos é colocado no altar. Tudo o que temos é exposto ali na presença de Deus. E antes de ainda entrar no Padre Rudolf, vamos ver aqui a Carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Olha que bonito.
São Paulo ele vai nos ajudar agora, ele já está aqui como que intuindo, antes mesmo de explicações mais teológicas sobre a liturgia, o que acontece ali no mistério da Santa Missa. Em cada missa isso acontece. Nós nos unimos, o nosso sacrifício se une, aquele sacrifício que está sendo oferecido, a nossa própria vida oferecida como sacrifício junto ao altar. Por isso que quando você chegar à missa, você tem algo para oferecer. Ofereça o seu coração, ofereça talvez até o sacrifício que você fez de estar ali naquele momento. Ofereça aquilo que você tem no mais profundo da sua alma e assim, unido a esse sacrifício de Cristo, você vai ver quais são os momentos da celebração em que isso acontece de maneira visível, agora entendendo o que é aquela gotinha que o sacerdote coloca dentro do cálice. Tudo isso você vai aprender e você, nossa, ali está o momento em que eu ofereço o meu sacrifício. É aquela hora, é naquele instante. Por isso hoje nós vamos entender um pouco mais, de maneira mais precisa, exatamente como esse momento acontece. E para isso, vamos sim agora para o Padre Rudolf entender o que ele está hoje nos orientando. Vamos para o nosso livro, estamos na página 41. Olha o que ele diz. Tudo até aqui foi preparação para que agora em nosso meio se possa realizar o mistério da nossa fé. O santo sacrifício de Jesus, resumo e ápice da obra da nossa salvação. Imagina isso, olha que grande. Reparem na importância dessa frase de abertura. Tudo o que vimos nas 6 aulas anteriores, em tudo aquilo que já experimentamos, a entrada na igreja, o confítel, o Kyrie, o Glória, o Evangelho, o Credo, a nossa preparação, tudo que fomos aqui trabalhando, já era, assim podemos falar, segundo o Padre Rudolf, já era uma preparação para este momento. Já era como que colocando ali os degraus necessários para poder, nesta subida do monte, chegar ao cume. Só que, claro, ainda não é o cume da consagração eucarística, mas estamos ali, como que na antessala, no antegozo desse momento tão importante da celebração. Então, tudo o que vimos nas 6 últimas aulas foram fundamentando aquilo que vamos experimentar hoje. Por isso, se você está chegando hoje, eu convido você a assistir os vídeos anteriores. Em um momento no seu dia, indo ali de casa para o trabalho, no trânsito, coloca ali no seu carro os vídeos anteriores e entenda como é viver bem o mistério da nossa Santa Missa, esse mistério da nossa fé. Agora, começa o Padre Rudolf, ele começa com algo muito interessante. Ele chama a atenção a uma palavra, resumo e ápice. Este resumo e ápice de toda a obra da salvação. Veja, nós vamos iniciar a liturgia eucarística. E o Padre Rudolf dizendo, olha, as coisas que nós já vimos foram fundamentando aquilo que vamos ver hoje. Ok? Isso está entendido. Agora, ele também chama como que um resumo e ápice de toda a obra da salvação. A missa é isso. Um resumo e ápice de toda a obra da salvação. De todo o sacrifício de Cristo. Ali Cristo nasce, ele prega e nessa pregação conduz os corações a crer naquela pregação, naquela verdade de fé. Depois disso tudo, ele se oferece em sacrifício, tendo se oferecido em sacrifício, ele ressuscita. Tudo isso em um mistério. Por isso que em uma das aulas nós falávamos que a missa ela está além do tempo. Ali é como se o tempo parasse. Celebrar a Eucaristia é como se o tempo parasse naquela hora, naquela liturgia, naquele lugar. Por isso é algo muito profundo. E não podemos participar de qualquer forma. Grave isso. Passamos por todas as aulas para chegar hoje na liturgia eucarística, nesta preparação do altar. Assim como o altar é preparado, você foi se preparando para se envolver agora neste nosso mistério. Vamos seguir aqui com o nosso livro. Agora, o sacerdote retira o véu que envolve a vasilha do sacrifício, o cálice, e estende o corporal de linho branco e puro sobre o altar.
Abrindo-nos espiritualmente a cortina do cenáculo, na gravura, no fundo, aqui, à direita, nós vemos exatamente isso. A cortina do cenáculo. Você pode ver aí no seu livro, aquela cortina do cenáculo. Para que o sacrossanto acontecimento venha a se efetuar. A nossa alma deve se livrar de todo o profano, deve se abrir para o divino, para o encontro e a união com Deus. Olha que coisa extraordinária. Nós vamos voltando aos mistérios e entendendo as coisas. A necessidade de estar com o coração puro, purificado para a participação, para sobretudo, receber o Santíssimo Sacramento. Estes gestos simples que nós vamos vendo, como o sacerdote tirar o véu do cálice. Não sei se na sua paróquia, no local onde você participa da Santa Missa, tem esse costume, mas é um costume louvável, um costume de veneração e respeito pelos vasos sagrados. Ali, se você vê alguma missa nossa, você vai ver justamente que existe o cálice e naquele cálice tem um véu, que chamamos de véu de cálice, que ele cai assim em formato triangular e desta forma ele ali está contido. Ali, naquele lugar, o cálice, a patena, com a hóstia que será consagrada, um sanguíneo, está contido também a pala que protege o cálice e ali também está o corporal. Foi isso que nós ouvimos agora do Padre Rudolf. Este gesto simples de retirar o véu de cálice, de abrir o corporal no altar, tudo isso cheio de significado. Significado profundo. Ele diz, é a mesma cortina do cenáculo. A mesma cortina do cenáculo, que vamos ali, tendo adentrado com um sacerdote nesse mistério, participar de tão grande dom, que já vimos nas aulas anteriores isso, aquela cortina se abrindo. Isso se abre novamente para nós nesse momento. Ele nos convida a fazer exatamente isso. Espiritualmente falando, o mesmo movimento. O movimento de chegar na celebração, entender o mistério que será celebrado, livrar a alma do profano, pedir o perdão e abrir-se àquilo que é divino. Talvez o que esteja faltando seja isso para nós. Entender o profundo mistério que celebramos e, entendendo isso, livrar a nossa alma daquilo que é profano e, junto a isso, como uma graça divina da misericórdia, abrir-se ao divino. Abra o seu coração ao divino. Peça a Deus, Senhor, que na próxima missa que eu participar, o meu coração esteja aberto ao divino, aos teus santos mistérios, que eu não perca nada da tua graça, como ação da tua misericórdia, que nada seja perdido no caminho, mas que eu me abra ao divino. Isso é extraordinário. Se nós vivermos isso na prática, participaremos de cada missa com o nosso coração cheio do amor de Deus. Entenda isso. Livrar-se do profano e se abrir ao divino. Deus se abre para nós e assim nós também nos expomos para Ele. Vamos voltar para o nosso livro. Ele diz assim, o encontro de Moisés com Deus, na gravura no fundo à esquerda, nós vemos aqui, no fundo à esquerda, o encontro de Moisés com Deus. Se fez visível para os outros pela irradiação da sua face, até que o povo pediu que ele cobrisse o seu rosto. No entanto, encontrando-se com Deus, Moisés retirava o véu. Olha que bonito. Vale a pena nós pararmos um pouco nessa passagem agora. Veja, livro do Êxodo, se você pode, abra sua Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 29, a partir do versículo 29, ali, 29, 35. Olha o que ele nos diz. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas do testamento na mão, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois de o Senhor ter falado com ele. O encontro com o Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, na Eucaristia, vai irradiar a presença dele. O encontro com Deus necessariamente vai
irradiar a face do Cristo para as pessoas. Por isso, essa passagem é tão forte. Que imagem belíssima, que imagem fantástica. Diante de Deus, Moisés retira o véu. Diante de Deus, Moisés retira tudo aquilo que possa atrapalhar essa intimidade. Só o coloca de volta, bonito, quando ele se encontra com o povo novamente. É isso que nós vamos ver. Arão e os israelitas todos, vendo o rosto de Moisés resplandecer, tiveram medo de se aproximar dele. Então Moisés os chamou e, tendo Arão como os chefes, tanto Arão como os chefes da comunidade, voltaram a ele e ele falou com eles. Depois aproximaram-se dele também os outros israelitas e Moisés ordenou-lhes tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar, pôs um véu sobre o rosto. Olha que coisa linda. É uma imagem belíssima que nós entramos agora. Moisés se encontra com Deus e nesse encontro com Deus, todo o véu é retirado. Tudo aquilo que impede um encontro verdadeiro é colocado por terra. Diante de Deus, Moisés tira todos os seus véus. Tudo aquilo que poderia ser um impedimento. E ele só coloca esse véu quando volta a se encontrar com o povo. Porque seu rosto ali, naquele momento de encontro com o Senhor, resplandecia. E o encontro com o Senhor deve resplandecer na nossa vida. Quando nós descermos o tabor do encontro, aquele monte do encontro, quando sairmos da missa, o nosso rosto deve resplandecer algo diferente. O padre Woodruff, ele usa exatamente esta cena para nos perguntar algo fundamental. E nós? Eu e você? Nós, ao nos aproximarmos do altar em uma celebração, não deveríamos também tirar um véu? Não deveríamos tirar este véu, o véu das nossas fraquezas e apegos que escondemos de Deus dentro do nosso coração? Será que não deveríamos fazer isso? Reconhecer que diante de Deus muitas vezes colocamos algo que não é, colocamos uma realidade paralela, colocamos hoje, na atualidade, poderíamos até nem usar um véu, podemos falar de um filtro. Quantos que, usando um celular, batem uma foto e, batendo essa foto, colocam ali um filtro para não mostrar quem você verdadeiramente é. Mas diante de Deus não existe isso. Diante de Deus, presente ali no altar, Padre Woodruff nos leva a algo fundamental. Quando nos aproximarmos de Deus, deve ser sem véu. E este véu, não estou dizendo que é aquele véu que cobre a cabeça das mulheres que de maneira tão bela participam da celebração. Mas é um véu do nosso coração. As nossas fraquezas e apegos que costumamos esconder de Deus. Não devemos fazer assim. Por isso, seja agora desvelado diante de Deus esse mistério. Aquilo que você traz no seu coração, aquilo que é uma fraqueza, aquilo que é um apego, apresente a Deus e diga: Senhor, está aqui. Não escondo mais nada. Está tudo diante da vossa presença. E assim, a participação será mais frutuosa. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Ele diz assim: E nós, ao aproximarmos-nos da presença do Altíssimo, não deveríamos também tirar um véu? O véu das nossas fraquezas e faltas que nós escondemos de Deus? Como também nos desfazermos do nosso apego a objetos de que gostamos? Isso exige renúncia e sacrifício. Jesus sacrificou por nós suas vestes. Na gravura no fundo, no centro, nós vemos isso. Aqui no centro, nessa gravura, Jesus ali, já tendo passado pelo Calvário, ali subindo, na verdade, para o Calvário, chegando lá, as suas vestes é espedaçada em 4 partes, cada um ficou com uma. Jesus, ele se expôs. E é isso que nós vemos nessa gravura no centro. E por fim, ele não entregou também a sua própria vida? Essa parte era fundamental para nós agora. O véu foi arrancado. As coisas estão expostas. E esse é um convite muito direto e pessoal que eu faço a você agora.
Que véus estamos carregando? Que véu você carrega e que impede dessa aproximação com o sagrado? Que véu é esse? Quais apegos nos impedem desse encontro? Esse apego que muitas vezes nos impede de nos aproximarmos do Senhor com todo o nosso coração, a nos aproximarmos dele verdadeiramente, o Deus presente no altar, que espera por mim e por você, o que impede? Ele está lá esperando por você. O que impede? Padre Rudolf é fundamental quando ele diz: o que impede? Quais são os véus que precisamos tirar? E ele não deixa as coisas como que abstratas, sem fundamento, como se fosse algo, precisa falar disso ou daquilo, não. Ele é incisivo. Ele lembra que Jesus, no seu sacrifício, ficou ali sem véu nenhum. As próprias vestes de nosso Senhor foram levadas a sorteio, foram entregues aos algozes. E nós vemos isso aqui. Pergunto para você mais uma vez, diante do altar de Deus, o que você precisa desvelar? O que você tem escondido? O que você tem guardado e que não tem sido bom? Deus, Ele quer que você mostre para fazer somente uma coisa: tocar para curar, para transformar, para trazer uma vida nova. Deus quer fazer isso. Por isso, diante do altar de Deus, a partir de hoje, entenda, para a sua própria vida, como algo que realmente significa muito para você. Deixe cair todos os véus no chão e se apresente a Deus com todo o seu coração, que eu tenho certeza que você será uma pessoa diferente. Porque Deus lhe vê além do véu. Deus não para naquilo que você esconde, porque até mesmo aquilo que você esconde, Deus vê. Agora, a nossa atitude é: Senhor, eu te apresento isso. Transforma. É isso que devemos fazer. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Ele diz assim: assim, exige o sacrifício de muitas coisas que nos afastam e nos separam dele, a fim de nos tornar profundamente livres, até o mais íntimo da nossa alma, e abertos e puros para acolher o divino amor, que na Santa Missa deseja doar-se a nós com toda a sua riqueza, não apenas num abraço amoroso, mas divinamente quer entrar no mais íntimo da nossa alma para a nossa santificação. Esse último trecho é quase que uma ação de graças. Perceber que o objetivo final desse desapego é o quê? Fazer com que Deus entre na nossa alma. Ele quer entrar no mais íntimo da nossa alma. Você desapegar de algo é exatamente aqui que está o ponto. Você tira algo, joga fora e Deus entra no lugar. Deus toma o lugar. Deus se instala ali. Esse é o objetivo. O objetivo de limpar o nosso coração para, estando ali diante do altar, receber dele a própria presença. Ele vem. Ele está no meu coração. Ele está dentro de mim. Ele quer entrar no mais íntimo da minha alma. Certa vez, Santo Agostinho pensava, durante o seu processo de conversão, isso está no livro das Confissões, nos primeiros livros, ele dizia assim: como pode ele estar distante, eu estar distante daquele que está em todo lugar? Se Deus está em todo lugar, como pode eu estar distante dele? Ele pensava isso exatamente para refletir: Deus quer uma união comigo. Deus não quer ficar apenas como esse livro aqui ao meu lado. Deus não quer ficar apenas como essa Bíblia aqui na minha frente. Deus não quer ficar apenas como essa mesa aqui na minha frente. Não. Deus, Ele quer entrar, Ele quer o mais íntimo, Ele quer o nosso interior. Ele quer o mais profundo do nosso coração para exatamente fazer isso. Estar no mais íntimo, para, estando no mais íntimo, fazer a sua morada. Está conosco. Este é o momento mais profundo que aqui o Padre Rudolf nos leva a entender. Algo extraordinário.
Deus não quer nos abraçar somente por fora. Ele não quer somente, sou como um grande amigo que estou ali ao teu lado. Não, Ele não quer isso. Ele quer a liberdade do nosso coração. Ele quer entrar no mais íntimo da nossa alma. Ele quer o mais profundo. Esse é o objetivo. O objetivo não é um sacrifício pelo sacrifício. Ele quer que, fazendo um desapego do nosso coração, nós alcancemos uma liberdade profunda, para assim, precisamente, nós entendermos. Os véus não fazem mais parte. Eu estou agora desvelado na presença de Deus e Ele ocupa o devido lugar no meu interior, na minha vida, no meu coração. Isso é maravilhoso. E nisso tudo está o mistério da Santa Missa. Nisso tudo acontece dentro da celebração, quando nós participamos conscientemente do que está acontecendo, entendendo que Deus, sim, não nos abraça por fora, mas Ele está no íntimo, que está mais profundo no nosso coração. Entendido esse mistério, sim ou não, coloca aqui embaixo, sim ou não, e assim, vamos dar um passo a mais. Depois de preparar o altar, depois de ter ali preparado a nossa própria alma, chegamos ao ofertório. Passe uma página aí no seu livro, ofertório, que é o momento em que os dons são apresentados a Deus. O ofertório é este momento, o momento que nós vemos, por exemplo, na missa com o Santo Padre, na Praça de São Pedro ou em alguns outros lugares, pessoas entrando pelo corredor central, trazendo ali a âmbula em suas mãos, que é aquele recipiente que nós colocamos as hóstias para serem consagradas, trazendo as galhetas, que é aqueles outros recipientes que têm a água e o vinho, trazendo também o cálice e entregando ao Santo Padre. Por isso, é algo muito belo. O ofertório, antigamente, era o momento em que muitos colocavam ali aos pés do altar os frutos do seu trabalho. Ali, que era o que tinham para oferecer. Colocavam alguma outra coisa, e assim, às vezes, o sacerdote tirava algo que necessitava, mas na grande maioria ficavam para os pobres, para que os pobres pudessem ali pegar aquilo que mais estavam precisando na sua casa. Por isso, é um momento também muito importante. É um momento em que nós, não somente de maneira física, apresentamos algo para ser ofertado, mas também de modo espiritual. Imagine que nesta hora o seu anjo da guarda está ao seu lado, esperando a sua oferta. Mesmo não sendo uma oferta material, mas uma oferta espiritual, a oferta do seu coração, a oferta da sua família. Por isso, depois desse caminho que fizemos, vamos agora sim entrar no ofertório. E aqui no nosso livro diz o seguinte, na página 43. A carta aos Hebreus nos fala o seguinte: entrando no mundo, Cristo assim diz: não quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste em mim um corpo. Holocaustos e vítimas expiatórias não foram do teu agrado. Por isso eu digo, no rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus. Vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos dos 5 ao 7. Woodruff ele começa essa sessão com uma citação bíblica profunda. Muito profunda. A carta aos Hebreus, de modo muito profundo, nós começamos. Porque o próprio Cristo, ao entrar no mundo, não exigiu outras oferendas senão a si mesmo. Ele se apresenta como o verdadeiro sacrifício. Este verdadeiro sacrifício que Deus realmente desejava. Imagina, o pecado foi uma ofensa direta a Deus. Nossos primeiros pais experimentavam da graça e do dom, da bondade no paraíso, no jardim do Éden. E assim, o pecado sendo essa ofensa direta a Deus, somente algo equiparado seria capaz de remir esta ofensa. Como nós iríamos, sabendo que Deus é gigante, assim, se formos falar de modo mais simples, Deus é tremendo, eterno, profundo, total. E nós, com uma natureza decaída pelo pecado, como íamos alcançar a Deus? Como íamos fazer isso? E aí, o mistério. Mistério esse de que Deus aqui,
envia o seu Filho para a humanidade decaída pelo pecado. Mas Cristo, que era igual a tudo nos homens, exceto no pecado, elevou a humanidade à altura divina. Não que somos Deus agora, mas Deus eleva a humanidade para que ele, sendo Deus, pudesse oferecer o sacrifício junto com a humanidade e nessa humanidade, sendo o perfeito homem, perfeito Deus, faria essa remissão. E agora nós temos essa graça, a graça de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Por isso, Hebreus começa exatamente assim. Fizeste-me um corpo e se ofereceu em sacrifício. Deus desejou isso para nos unir, para unir você a Ele. Você, na sua realidade, naquilo que você enfrenta, unir a sua realidade com Deus. Unir a sua vida a Ele. Por isso a missa não é algo que nós podemos assim dizer, uma coisinha ali que acontece em uma hora. Não, é um mistério todo que estamos envolvidos. Um verdadeiro sacrifício que Deus realmente desejava. Não um holocausto de animais como vimos, mas um corpo formado para se entregar livremente. Isso já nos diz algo muito profundo sobre o que está acontecendo no ofertório. No ofertório, não são apenas pão e vinho sendo apresentados sobre o altar. É o próprio Cristo, o corpo de Cristo, o cordeiro imolado, se prepara para a oferenda. E nessa preparação é o Cristo. Ali está o Cristo. Isso é maravilhoso. Se nós lembrarmos disso em toda a parte da missa, será fundamental, fundamental. Eu fico empolgado, meu coração se alegra em estar com você neste momento, porque é o mistério da nossa fé. E tudo isso está sendo desvelado juntos, nós estamos caminhando juntos. Vamos voltar para o nosso livro. Diz assim o segundo parágrafo. Assim vemos na gravura, aqui na gravura do livro, os dons do sacrifício colocados no chão ao lado do altar. E o próprio Jesus, na cor simbólica da mística, o azul, subindo ao altar do sacrifício. E isto quando da sua chegada ao mundo. Suas mãos, agora, como uma taça de sacrifício, se erguem para o alto, oferecendo-se ele a si mesmo ao Pai, para um dia, quando chegar a sua hora, morrer na cruz. Aqui, pontos fundamentais para a nossa reflexão. Primeiro, essa imagem ela é impressionante. Essa gravura aqui, que está ao nosso lado, é muito impressionante. Preste atenção em alguns sinais. Desde o momento da encarnação, o Cristo, ele sabia que ia se entregar. Jesus, ele já estava, de certo modo, preparado, como subindo sempre ao altar, estava ali todo dia sabendo, vou oferecer um sacrifício. Fizeste-me um corpo, e este sacrifício será oferecido. Toda a sua vida terrena, tudo aquilo que ele fazia em vista desse sacrifício. Foi um caminho contínuo que o Senhor fez de oferenda. E isso tudo culminou aonde? Na cruz. Tudo isso culminou na cruz. Por isso, o ofertório, na Santa Missa, ele torna presente esse momento por inteiro. Nós não vemos as cenas da vida de Jesus de maneira picotada, sem nexo nenhum uma coisa com a outra, não. Ali está tudo conectado. Todo o mistério está envolvido, presente naquele momento. Por isso, desde Belém até o Calvário, o mistério está ali, se renovando. Dia e noite, em todas as missas que são celebradas, aquele mistério está sendo renovado no altar de cada igreja, de cada capela. Em todos os momentos isso acontece. Cristo ele vem e vai crescendo, se desenvolvendo e ali, naquela hora, ele se oferece, se prepara para se oferecer. Voltando aqui para o nosso livro, ele diz assim, na morte, o corpo de Jesus é transfigurado pelo Espírito Santo, como oferta perfeita e santa, acolhida entre o júbilo dos anjos pelas mãos do Pai Celeste. É isso que estamos vendo aqui na gravura. Se oferece, sobe os degraus para o sacrifício, tendo subido ao sacrifício, ele mesmo se entrega para a remissão dos pecados. Isso é belo. De novo,
a mesma ordem que nós já vimos em outras aulas, nós vemos aqui ela de relance. Vemos sim, fazer isto em memória de mim. Aquilo que está em Lucas capítulo 22, versículo 19. Isso mais à frente você vai entender de maneira mais profunda. Mas agora perceba isso. O corpo de Jesus, ele é transfigurado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz essa obra. Olha o outro parágrafo, como diz. O que Jesus prometeu na sua chegada ao mundo levou à consumação 33 anos depois no cenáculo, junto a seus discípulos. Na gravura embaixo à esquerda, você vê aí no seu livro, embaixo à esquerda, você vê a gravura do cenáculo. Naquela ocasião, ele dá a ordem sagrada. Olha a ordem que nós falamos, fazer isto em memória de mim. Os apóstolos cumpriram tal incumbência e a transmitiram aos seus sucessores, e por meio deles a todos os sacerdotes. Todos os sacerdotes foram alcançados por essa transmissão da fé da Santa Igreja. Como eles fizeram isso, a todos os sacerdotes ele segue. Assim, o acontecimento da última ceia se torna presente na ação e pela ação do sacerdote, na gravura embaixo, à direita, nós vemos algo semelhante. Aquilo que está presente no cenáculo está presente hoje na nossa Santa Missa, na nossa Eucaristia. Isso é belo, muito forte. Não é algo que deveríamos falar assim de maneira corriqueira, mas deveríamos falar com o amor do nosso coração, enchendo assim, como diz no popular, enchendo a boca mesmo para dizer: a missa é o maior mistério da nossa fé, da nossa igreja. E essa ordem que nós vimos, de Lucas capítulo 22, 19, é algo que é transmitido todos os dias pelos sacerdotes. Quando os bispos ordenam os sacerdotes, ali está a transmissão da nossa fé. Uma experiência básica. Uma vez, em uma ordenação episcopal, eu pude ver isso. Vários bispos ali, tinha no mínimo 8, 9, 10 bispos. E ali aquela transmissão, como que os sucessores direto dos apóstolos transmitindo a fé, entregando a fé para outros homens que estavam ali sendo sagrados bispos. Isso é lindo. A tradição da igreja, com o respeito pelo Papa, a obediência pelo Santo Padre, tudo isso, coisa linda, linda. A igreja seguindo, a igreja ali, a igreja junto. É isso que é o belo da nossa fé. Isso é o belo da nossa igreja. Entender que somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua aqui para quase concluir a nossa aula de hoje. Ele diz assim: acontecimento santíssimo na terra. Para isso se abre o céu. Nós estamos presentes, no entanto. Podemos vivenciá-lo espiritualmente, somente na medida da nossa doação pessoal ao Senhor. Nós podemos se unir a isso, a esse acontecimento tão profundo. Hoje nós vimos isso. Vimos como o ofertório, nós nos oferecemos a Deus, nos colocamos ali à sua disposição. O que temos de mais precioso, nos entregamos a Ele. Inclusive, até mesmo nós mesmos. As coisas que temos, tudo isso colocado nas mãos de Deus através do ofertório. Mas existe, e aqui eu conto para você algo extraordinário, existe neste momento um milagre que pode nos ajudar a entender isso de maneira mais profunda. Ele conclui esta página 43 assim: meu Deus, ofereço-me inteiramente a vós, quero ser todo vosso. Essa pode ser a sua oração hoje. Coloque aqui embaixo nos comentários, quero ser todo vosso. Essa pode ser uma simples ejaculatória que você pode rezar nesse dia como um ato de entrega, como um ato de amor, de reparação. E para nos ajudar a entrar de maneira mais profunda, eu trouxe hoje para nós um milagre eucarístico. Porque nós pensamos, o que acontece ali mesmo? Será que de fato acontece alguma coisa? Quando alguém tenta usar a Eucaristia para um fim completamente contrário
sem oferecer com amor, sem essa lógica de uma oferenda agradável a Deus, o que acontece? Acontece aquilo que eu vou contar para você agora. Preste atenção porque isso pode ser importantíssimo para que você entenda que ali, na Eucaristia, existe a presença viva e real de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe, em 1273, numa região perto de Lanciano, se você não conhece o milagre de Lanciano, em uma das nossas aulas nós falamos sobre ele. E assim, se você já conhece, já sabe o que estamos falando. Na cidade de Lanciano, na Itália, vivia uma jovem chamada Ricciarelli, com I, Ricciarelli. E ela era casada com um rapaz, com um senhor chamado Giacomo Stasio. Eles eram um casal muito unidos, um casal muito bonito. Só que o casamento atravessava algumas dificuldades, talvez como o seu, como a sua realidade, e ela estava um pouco desesperada, não sabia muito o que fazer e queria reconquistar esse amor do seu marido, queria fazer alguma coisa e procurou um conselho. Infelizmente isso acontece, as pessoas procuram conselho de pessoas que não são adequadas para dar conselho. E ela foi procurar um conselho para uma feiticeira. Foi numa feiticeira da sua região e pediu um conselho. A feiticeira, logo vendo a possibilidade de fazer algo, pensou. A feiticeira lhe disse: vá à igreja, receba a comunhão, receba a Sagrada Comunhão, mas não consuma, não comungue. Atenção, porque isso acontece muitas vezes na nossa igreja. Você que está aprendendo a participar da missa também se torna um guardião da Eucaristia. E esse guardião da Eucaristia como alguém que entende que ali está a presença do Cristo. Entenda uma coisa, meu filho, de uma vez por todas, se não houvesse presença do Cristo real na Eucaristia, os homens e mulheres que não são de Deus não entrariam na igreja na hora da missa para roubar o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor. Isso não acontecia. Porque existe ali, de maneira espiritual, o lado do maligno entende, existe a presença do Cristo verdadeiramente. E aquela mulher, num ato de desespero, querendo ali refazer o seu matrimônio, foi aconselhada. A feiticeira lhe disse: vá e cometa um sacrilégio. Vá à missa, pegue a Eucaristia, mas não consuma. Guarde a hóstia com você. Guarde a hóstia, leve para casa, queime a hóstia até que ela vire cinza. Virando cinza, sabe o que você vai fazer? Você vai misturar essa cinza com a comida do seu marido. Misturando ali como que uma espécie de feitiço para reconquistar o seu amor. Meus filhos, eu falo de uma história que aconteceu no ano de 1273, mas que hoje não é muito diferente. Infelizmente, as pessoas fazem isso. Se você ama Jesus na Eucaristia, você também tem a missão de proteger, de cuidar. Às vezes, se percebe dentro da igreja uma presença diferente de alguém que nunca esteve lá, não como um preconceito, mas como um cuidado. Atenção, isso é muito importante. A pessoa foi lá, pegou a hóstia, levou para casa, queimou, se transformou em cinza e jogou como um tempero na comida do seu marido para poder, como um feitiço, refazer aquela união. Ricciarelli seguiu todo o plano. Ricciarelli seguiu todo esse plano. Todo esse plano que foi passado, ela seguiu. Mas veja, no momento em que ela colocou a hóstia consagrada sobre o fogo, ao invés da hóstia se consumir nas chamas e virar cinzas, o que aconteceu? Ela se transformou, visivelmente se transformou em carne. Ali, diante dela, da qual começou a sangrar abundantemente. Ela ficou aterrorizada com aquilo, sem saber muito o que fazer. Ela tentou apagar o fogo e não sabia o que fazer. Envolveu a carne ali sangrenta, que estava sangrando, numa toalha de linho, meio desesperada, e enterrou aquele milagre.
tudo no estábulo próximo da sua casa, onde costumava guardar os animais da família. Fez isso. Nos anos seguintes, perceba, nos anos seguintes, não foi de imediato que encontraram o milagre. Nos anos seguintes, algo estranho começou a acontecer. O animal de carga da casa, sempre que entrava naquele estábulo, olha que interessante, se prostrava diante do local exato onde aquela relíquia estava enterrada. E como se estivesse ali fazendo a sua adoração, como aconteceu com o Santo Antônio, que o jumento ele se prostrou diante da presença do Cristo na Eucaristia. Ricciarelli, ela não sabia o que fazer. Ela carregava um peso de culpa silencioso na sua consciência. Por 7 anos isso ficou escondido. Até que, já não suportando mais, ela confessou a um frade da ordem de Santo Agostinho, agostiniano, chamado Giacomo Giottalevi. Giacomo Giottalevi, da ordem de Santo Agostinho. E ali, naquela confissão, o frade foi até o local, ele escavou ali a terra e encontrou a relíquia, encontrou o milagre. A carne e o sangue, para que você saiba, estavam perfeitamente conservados, por isso que é considerado um segundo lanciano, sem qualquer sinal de composição, mesmo depois de tantos anos ali enterrado naquele lugar. Essa relíquia ela foi transportada com toda a reverência para o convento agostiniano em Ófida, onde permanece lá até hoje. A presença real do Cristo, naquele milagre, que é venerado neste santuário, Santuário do Milagre Eucarístico, também chamado, como falei, de segundo milagre de Lanciano. E o que esse milagre tem a nos ensinar? Na linha da nossa aula de hoje, o que é que nós podemos aprender? Que ali existe uma presença real do Cristo na hóstia. O Cristo que está ali no ofertório se preparando para se oferecer, acontece na hora da consagração. Se não houvesse, os nossos irmãos em Cristo, que infelizmente não desejam essa salvação, não entrariam nas igrejas para roubar as hóstias consagradas. Percebe que não é algo tão simples, mas é algo que engrandece o nosso coração no amor e nessa entrega. Por isso, agora, como uma visão geral, para concluirmos a nossa aula de hoje, nós entramos finalmente na liturgia eucarística e dessa liturgia eucarística vimos a preparação do altar, que não é algo tão simples como passamos pela imagem de Moisés, entendendo isso, que não é algo simples que qualquer coisa lhe explica, mas existe um mistério mais profundo. Moisés que retira o véu diante de Deus e fomos convidados a isso, a tirar os nossos véus diante da presença de Deus. Vimos o ofertório com o Cristo que subindo a este altar, na gravura que nós vimos, o Cristo que sobe ao altar do sacrifício desde a sua chegada ao mundo. É uma subida constante para o altar. E vimos o oferecimento do pão. O oferecimento do pão onde, segundo o Padre Rudolf, nós mesmos estamos ali, misticamente, colocando na patena como oferenda, cada um de nós, as nossas falhas, as nossas misérias, pedindo a Deus essa transformação. Na próxima missa que você for participar e o sacerdote elevar a patena com a hóstia no momento do ofertório, ali antes da consagração, repita interiormente essa oração que vimos hoje. Meu Deus, ofereço-me inteiramente a vós. Quero ser todo vosso. Essa oração com fé. E pense por um instante que nos véus que precisam ser deixados de lado, apegos, tudo isso no seu coração, que talvez ainda precisa ser retirado diante da presença de Deus para se apresentar a Ele de maneira mais livre. E assim, na próxima aula, nós seguiremos para o oferecimento do pão e do cálice. Por isso, tenha isso em mente. Deus trouxe você aqui para lhe ensinar a amá-lo cada vez mais e melhor. E é isso que nós estamos aprendendo, a amar Deus cada vez mais como Ele merece ser amado. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.